Nessa videoaula nós falaremos sobre juros simples e juros compostos. Para a gente começar então esse assunto, a gente vai então definir o que vem a ser juro. O juro ele representa um aluguel sobre o dinheiro, ou seja, é uma compensação em dinheiro que você paga ou que você recebe pelo dinheiro que foi emprestado ou aplicado. Por exemplo, quando a gente realiza uma compra a prazo, quando a gente leva o produto no ato da compra, mas paga o produto depois daquele dia, geralmente a gente paga juros sobre o valor do produto para compensar esse aluguel do produto que você levou, antes de pagar. Bem, do mesmo modo, quando a gente realiza um investimento num determinado banco, a gente recebe juros sobre a quantia aplicada, isso de acordo com o período dessa transação. Quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, maior será a quantidade de juros. Existem alguns termos que a gente utiliza em situações que envolvem juros. Esses termos a gente vai ver alguns deles logo agora em seguida. Um termo bastante utilizado é o conceito de capital. O capital ele é a quantia em dinheiro que você investe ou que você empresta. Então, sempre que você realiza uma transação financeira, tem uma quantia em dinheiro dentro daquela transação. E essa quantia em dinheiro é o que a gente chama de capital, representado por um C minúsculo. Outro conceito muito utilizado é o conceito de juro, que é o acréscimo ou o rendimento que você paga pelo investimento ou pelo empréstimo de certa quantia. O juro, seja ele simples ou composto, ele é representado por um J minúsculo. Além disso, nós temos o conceito da taxa de juro. O que é essa taxa de juro? É a razão entre o que você pagou de juro e o capital que você tomou emprestado ou que você emprestou. Isso considerando um determinado período de tempo. Então aqui eu falo de um detalhe importante. Toda taxa de juro está atrelada a um período de tempo. Você tem taxa de juro ao dia, ao mês, ao ano, por exemplo. Então, sempre que eu falo de uma taxa de juro, eu tenho que saber a que período de tempo essa taxa de juro está atrelada. A taxa de juro ela é geralmente representada por um I minúsculo. Bem, e temos ainda o conceito do tempo, O tempo ele é o período que ele pode ser medido em dias, em meses, em anos, por exemplo, em que uma determinada quantia foi investida ou que ela foi aplicada. O tempo se utiliza um T minúsculo para representá-lo. E por fim nós temos então o conceito de montante. O que é o montante? Eu costumo dizer que o montante, como o próprio nome sugere, é um monte. É quando você junta o capital que você aplicou, que você emprestou, com os juros compreendidos naquele período. Então, na verdade, o montante ele é a soma do capital com o juro. O montante é representado por um M maiúsculo, então você tem que o montante é capital mais juros. Bem, aí algumas observações que a gente precisa fazer nesse momento. Em geral, a gente utiliza abreviaturas para representar a taxa de juros. As abreviaturas mais comuns são ao dia, que eu coloco AD, A.D. Ao mês, que eu coloco A.M. E ao ano, escrito A. Certo? Tudo minúsculo. Um detalhe importante que eu não falei, mas deveria, a taxa de juros em percentual, em porcentagem. Que você, claro, vai representar essa porcentagem através de número decimal. A segunda observação que eu quero fazer nesse momento. Sempre o tempo ele tem de estar de acordo com a taxa de juros. O que é isso? Se você tiver uma taxa de juros, por exemplo, ao mês, o tempo daquela transação financeira tem que estar em meses. Se eu tiver uma taxa de juro ao ano, o tempo tem que estar em ano, e assim por diante. E aí você pergunta, e se não tiver? Se não tiver, você transforma. Imagine que você tenha uma taxa de juros ao mês, mas você tem um tempo em ano. É só você transformar aquele tempo em ano na quantidade de meses correspondentes. Então, sempre a taxa de juros ela tem que estar de acordo com a unidade do tempo. A terceira observação. Nas atividades que envolvem juros, a gente considera sempre um mês como um mês de 30 dias, independente se for um mês de fevereiro, por exemplo, pode ter 28 ou 29 dias, independente do mês. Em taxa de juros, eu considero o mês comercial. E o mês comercial ele é tratado como sendo um mês de 30 dias, independente de qual for o mês do ano.
Além disso, a gente considera, quando se trata de juros, o ano com 12 meses, cada mês de 30 dias. Ou seja, quando eu falo em juros, eu considero um ano de 360 dias. A quarta observação: quando uma determinada situação problema, você não disser o regime de juros, você não disser que é juro simples ou que é juro composto, fica subentendido que se trata de juros compostos. Então, se eu falar na questão juros simples, é porque é de juros simples. Se eu não falar na questão nada, fica subentendido que é porque são juros compostos. Bem, a seguir a gente vai estudar os dois principais tipos de juros, que são, como eu já citei aqui, os juros simples e os juros compostos. Vamos lá então. Atualmente são poucas as situações do cotidiano que utilizam os juros simples, sendo os juros compostos os que são mais utilizados. Na verdade, juros simples praticamente não se utiliza mais. Tudo que você toma de empréstimo, tudo que você tem de aplicação financeira, estão em juros compostos. Vamos então definir e falar o que vem a ser o juros simples. Bem, no regime de juros simples, somente o capital inicial rende juros. Ou seja, o juro ele se refere sempre, o juro referente a cada período, ele se refere sempre considerando o capital inicial. Ou seja, você pediu R$300, que era para pagar com 2 meses, mas você já tem 10 anos e não pagou. O juro que você continua pagando é o juro sobre o R$300 que você pediu lá no começo, se for juro simples. Se for juro composto, a gente vai ver que isso não é verdade, que a estratégia é outra. Então vamos lá. Juro simples é aquele onde a taxa de juros ela sempre vai incidir sobre o capital inicial. Daí então, se nós tivermos um capital C aplicado a uma taxa de juros simples I por um período de tempo T, tem como a gente calcular qual é a quantidade de juro que esse capital vai render. Como? Os juros que esse capital vai render, é só você pegar e multiplicar o capital pela taxa de juros pelo tempo de aplicação desse juro simples. Ou seja, os juros é igual a CIT, como a gente costuma falar. Essa taxa de juros, lembrando, se você colocar em percentual, esse percentual deve ser fracionário, por exemplo, 10%, 10 sobre 100. Ou então, como eu sempre prefiro, colocar em número decimal, 10%, 0,1. 50%, 0,5 e assim por diante. Ou seja, o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Bem, já o montante que será gerado por esse capital, eu vou deduzir a fórmula do montante. Vamos imaginar o seguinte, nós já sabemos que o montante é o capital mais o juro. E eu acabei de dizer que o juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, substituir o juro por capital vezes a taxa, vezes o tempo. Observem nessa última linha que eu posso colocar o capital em evidência. Na hora que eu coloco o capital em evidência, nós temos então que o montante é o capital multiplicado por 1 mais a taxa de juros vezes o tempo. Essa fórmula última é a fórmula para você calcular o montante diretamente. Porque, claro, você tem duas formas de calcular o montante. Você pode primeiro calcular o juro, aí você soma o juro com o capital para encontrar o montante, ou você pode calcular o montante direto por essa fórmula. Montante em juros simples é o capital multiplicado por 1 mais, entre parênteses, 1 mais, a taxa de juros vezes o tempo. Bem, uma situação em que os juros simples eles são utilizados, já que eu falei que ele é pouco utilizado, é na cobrança de juros de mora. E o que é juro de mora? É juro por atraso, em juros que são cobrados por pequenos atrasos no pagamento de uma dívida. Por exemplo, alguns boletos, quando você atrasa o pagamento, ele cobra juros simples. Até mesmo porque lá, dependendo do valor do boleto, não haveria tanta diferença no valor do juro simples ou do juro composto. Mas, claro, não é todo boleto. Estou dizendo que alguns boletos, se você atrasar o pagamento, você acaba pagando juros simples nele. Outros já utilizam juros compostos. Trago aí um exemplo para nós vermos uma aplicação sobre juros simples. Uma dívida de R$240 ela foi paga com 15 dias de atraso. Isso com a taxa de juros de mora de 1% ao mês. Lembrando que juros de mora é juros simples. Liguem nisso. Bem, o item A.
quanto de juros se pagou por essa dívida. Vamos observar o seguinte, nós temos aí um capital de R$240, a taxa de juros de 1% ao mês, vamos lembrar que 1% é 0,01, e o tempo de 15 dias. Só que como a taxa de juros está em mês, o tempo tem que estar em mês também, tem que combinar. 15 dias, metade de um mês, ou seja, o tempo 0,5 mês. Desse modo, então, como se trata de juros simples, nós temos o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, o juro vai ficar 240 multiplicado por 0,01 multiplicado por 0,5. Façam todos esses produtos, nós encontraremos, então, um juro de R$ 1,20. Então, desse modo, essa dívida foi paga com atraso. Então, com isso, foram cobrados juros de R$ 1,20. Aquele detalhe que eu já vinha chamando a atenção para vocês. Em juros, continuem utilizando calculadora para alguns cálculos. Esse cálculo que a gente fez aqui no item A era simples, mas a gente vai ter cálculos mais trabalhosos que a gente pode ganhar tempo utilizando uma calculadora, que aí acaba a gente chegando ao resultado mais fácil e evitando, por exemplo, erros decorrentes de tantos cálculos quebrados. O item B, determine o valor pago considerando uma taxa de juros de mora de 1% ao mês. No item A nós temos o juro, mas a gente sabe que não foi pago só o juro, foi pagar a dívida com o juro. Então qual foi o montante pago? Você pode calcular o montante somando os R$240, que era o valor da dívida, com 1,20 dos juros, ou você pode calcular pela fórmula do montante, né? Eu vou então calcular pela fórmula do montante para a gente treinar. O montante é o capital, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Lembrando, montante de juros simples. Vamos substituir o capital 240 multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,01, que é 1%, vezes o tempo, que é 0,5. Quando eu multiplicar 0,01 por 0,5, a gente vai obter então 0,005. A gente vai fazer a soma entre parênteses, 1 mais 0,005 vai dar 1,005. Isso multiplicado por 240, a gente encontra então R$ 241,21. Então essa dívida, que era de R$ 240, como ela foi paga com 15 dias de atraso, ela foi paga através de um montante de R$ 241,20. Segundo exemplo, Ana realizou um empréstimo de R$ 6.000 a uma taxa de juros simples de 8,4% ao ano, sabendo que, além do capital, Ana pagou R$ 420 de juro. Quanto tempo após realizar o empréstimo ela efetuou o pagamento? Então, do enunciado, nós temos que foi emprestado um capital de R$ 6.000. Esse capital de R$ 6.000 foi pago com juros de R$ 420 e a taxa de juro era de 0,084, que é, na verdade, 8,4%. Como a gente quer saber qual é o tempo e foi dado o juro, eu utilizo a fórmula do juro. O juro é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. O juro é 420, isso é igual ao capital 6.000, multiplicado pela taxa 0,084 vezes o tempo. Se eu pego 6.000 multiplicado por 0,084, isso vai dar 504. Então nós temos 420 é igual a 504 vezes o tempo. Eu posso aqui pegar o 504 e passar dividindo, então o tempo é 420 dividido para 504. Então nós temos um tempo de 5/6 do ano. Você pode pegar 420 e 504, simplifica então. Ao simplificar, você chega a 5/6. Ou então você poderia deixar em número decimal. Pessoal, mas entendam, 5/6 de um ano não faz sentido para nós. A gente fica com aquela dúvida, né? O que é 5/6 do ano? Então vamos colocar isso aí em meses. Como nós sabemos que um ano tem 12 meses, então 5/6 de um ano é 5/6 vezes os 12 meses que compõem um ano. Aí você pega 5 vezes 12 dá 60, dividido para 6 dá 10.
ou seja, 10 meses. Aí sim, nós temos noção o que são 10 meses. Desse modo, então, nós temos que a Ana efetuou o pagamento 10 meses após contratar o empréstimo. Esse empréstimo foi a juros simples e por isso ela pagou R$ 420 de juros. Terceiro exemplo. Um consumidor adquiriu um bem no valor de R$ 2.800 e ele pagou 50% do valor à vista e o restante ele pagou após 90 dias. Isso com taxa de juros simples de 7% ao mês. Eu quero saber qual foi o valor total pago por esse bem. A gente sabe que ele pagou aí, o bem ele tinha R$ 2.800, a gente sabe que ele pagou metade à vista, mas ele pagou o restante com juro. Então, juntando a parte à vista com a parte a juro, nós chegamos a que valor desse bem? Vamos ver então, né? Bem, como foram pagos 50% do valor à vista, esse produto que custava R$ 2.800, isso quer dizer que foi dado uma entrada de R$ 1.400. Desse modo, o capital que ele ficou devendo para pagar com juro foi a outra metade, R$ 1.400. Esse capital ele foi pago após 90 dias, e nós sabemos que 90 dias são 3 meses. Há uma taxa de juros ao mês de 7%, e 7% é 0,07. Bem, com isso então, o montante que ele pagou sobre os R$ 1.400 que ele ficou devendo, você pega o capital, multiplica por 1 mais a taxa vezes o tempo. Então isso vai ficar o capital, que é de 1.400, multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,07, vezes o tempo, 3 meses. 0,07 vezes 3 dá 0,21. Essa soma entre parênteses, 1 mais 0,21, dá 1,21. Esse valor multiplicado pelo 1.400 vai dar então R$ 1.694. Ou seja, por esses R$ 1.400 que ele ficou devendo, da metade aí do produto, ele pagou então R$ 1.694. Bem, o valor total então pago foi... Qual foi o valor total? Foi os R$ 1.400 que ele deu de entrada, somado com os R$ 1.694 que ele pagou com juro após 3 meses. Então você pega 1.400 e soma com 1.694. Ou seja, ele pagou um total de R$ 3.094 por um produto que, se ele tivesse comprado à vista, ele teria pago apenas R$ 2.800. Isso quer dizer que ele pagou aí R$ 294 só devido aos juros cobrados durante esses 3 meses. Bem, falamos de juros simples, agora vamos falar de juros compostos. Vamos lá então. Diferentemente dos juros simples, onde o juro só é cobrado sobre o capital inicial, os juros compostos eles são calculados sempre sobre o montante obtido no período anterior. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que a gente pode definir os juros compostos como juro sobre juro. Você pediu um determinado dinheiro a juro. Um mês depois, você não vai mais pagar juro, não é sobre o dinheiro que você pediu. É sobre o dinheiro que você pediu acrescido dos juros do primeiro mês. 2 meses depois, você vai pagar juro em cima do dinheiro que você pediu, acrescido do juro dos 2 meses que já passaram. E assim por diante. Então, sempre quando você tem juros compostos, você vai pagando juro em cima do juro do mês anterior, em cima do montante do mês anterior. O montante, claro, acrescido de juro. E aí por isso que juros compostos crescem de forma exponencial. Porque como você vai pagando juro sobre juro, isso acaba causando um crescimento bem mais acelerado do que o juro simples. Bem, consideremos um capital C aplicado a uma taxa de juros compostos que eu vou chamar de I. Ao final do primeiro período de tempo, o montante gerado por esse capital C a uma taxa de juros I, ele pode ser calculado da seguinte maneira. O montante será o capital multiplicado por 1 mais I. Pessoal, eu vou deduzir a fórmula do juro composto. Eu vou deduzir a fórmula do montante do juro composto. Só acompanhe. O que eu quero chamar a atenção? Quando a gente falou de acréscimos e descontos sucessivos, na verdade aquilo ali já é um pretexto para falar de juro composto. Então o que você tem?
Se eu pedir um capital e esse capital eu paguei um mês depois, por exemplo, a uma taxa de juros I, o montante que você pagou, que é o capital somado com o juro, você calcula da seguinte maneira. Você pega o capital e multiplica por 1 mais a taxa de juros. Esse é o montante do primeiro mês. De maneira equivalente, ao final do segundo período, você vai pagar juros sobre o montante do primeiro período. Então, o montante do segundo período, que eu estou chamando de M2, ele vai ser o montante do primeiro período, novamente multiplicado por 1 mais a taxa. Só que recapitulem aí. O montante do primeiro período já está na linha anterior, já está no M1. Você pode substituir o montante do primeiro período por capital, multiplicado por 1 mais I. Isso, claro, multiplicado por 1 mais I. Ou seja, o montante do segundo período será o capital, multiplicado por 1 mais I ao quadrado. Bem, de maneira equivalente, a gente pode deduzir o montante ao final do terceiro período. Qual vai ser o montante ao final do terceiro período? Vai ser o montante pago sobre os juros do montante do segundo período. Então, o montante do terceiro período será o montante do segundo período multiplicado por 1 mais a taxa. Só que nós já sabemos que o montante do segundo período ele é o capital multiplicado por 1 mais I ao quadrado. Então, quando eu pego esse valor e multiplico por 1 mais I, eu obtenho que o montante do terceiro período ele é o capital multiplicado por 1 mais I ao cubo. Observem, montante do primeiro período, capital multiplicado por 1 mais I. Montante do segundo período, capital multiplicado por 1 mais I ao quadrado. Montante do terceiro período, capital multiplicado por 1 mais I ao cubo. Vocês já perceberam uma regularidade nessa fórmula. Ou seja, a gente pode dizer que ao final de um período de tempo T, o montante desse juro composto ele vai ser o capital multiplicado por 1 mais I elevado ao tempo T. Essa é a fórmula para calcular o montante de juro composto. Repetindo, juro composto. O montante ao final de um período T é o capital multiplicado por 1 mais I elevado ao tempo. E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Não existe fórmula para você calcular o juro composto. A gente viu que tem fórmula para calcular o juro simples e o montante do juro simples. O juro composto não tem fórmula para calcular ele. Você tem uma fórmula para calcular o montante, o juro não. E aí como é que você acha o juro? Se você quiser o juro composto, é só você calcular o montante, aí você pega o montante menos o capital, aquela diferença é que vai ser o juro que correu sobre aquele empréstimo, sobre aquele dinheiro aplicado. Ok? Vamos lá então dar continuidade aqui. Trago um exemplo para nós vermos a aplicação agora de juros compostos. Ao aplicar um capital de R$2.000 no sistema de juros compostos, a uma taxa de juros de 1,4% ao mês, qual será o montante obtido após 4 anos? Vamos avaliar então. Nós temos um capital de R$2.000, 1,4%, que é a taxa de juro mensal, é na verdade 0,014. E aí se liguem, como a taxa de juros está ao mês, o tempo tem que estar em mês. Esse tempo aí de 4 anos equivalem a 48 meses. Feito isso então, a questão pergunta qual o montante. Nós vimos que o montante é o capital multiplicado por 1 mais I elevado ao tempo. Então vai ficar o capital de R$2.000 multiplicado por 1 mais o I, que é 0,014, elevado ao tempo, que é 48. A soma entre parênteses dá 1,014 e aí utilizem calculadora. 1,014 elevado a 48, isso vai dar muita casa decimal. Eu peguei apenas 6 casas decimais. Isso dá aproximadamente 1,949044. Esse valor multiplicado por 2.000 vai dar aproximadamente R$ 3.898,09. Então isso quer dizer que esse capital de R$2.000, ao final de 4 anos, ele vai render um montante de R$ 3.898,09. Ou seja, ele quase dobrou ao final de 4 anos. Mais um exemplo ainda. Quantos reais devem ser aplicados
sob regime de juros compostos, a uma taxa anual de 9%, para que após 10 anos um investidor obtenha um montante de R$ 25 mil. Aí nós já temos o montante e nós queremos saber qual o capital que deve ser aplicado. O processo é o mesmo, né? Nós temos um montante de R$ 25 mil, a uma taxa de juros anual de 0,09, que é 9%, né? Por um período de 10 anos. Então, como nós temos um montante, eu vou pegar a fórmula do montante, nós já sabemos, substituo o montante por 25 mil, é igual ao capital que eu quero saber, multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,09, elevado ao tempo, que é 10. A soma entre parênteses dá 1,09. 1,09 elevado a 10 dá 20 casas decimais, mas eu peguei apenas 6 casas. Dá aproximadamente 2,367363. Por isso que é importante utilizar a calculadora, viu? Porque esses cálculos aqui de potência, você não vai conseguir fazê-los se não tiver uma calculadora. Então, 25 mil é igual ao capital multiplicado por 2,367363. Pego esse valor e passo dividindo. Na verdade, eu inverti primeiro, né? Agora eu pego o valor e passo dividindo. Portanto, o capital será 25 mil dividido por 2,36 e uns quebrados. Isso vai dar aproximadamente R$ 10.560,27. Ou seja, esse capital que após 10 anos rendeu um montante de R$ 25 mil, é um capital de R$ 10.560,27. Sexto exemplo, da Universidade Federal de Pernambuco. Um banco paga juros compostos de 6% ao ano. Se um cliente lucrou R$ 1.700 com a aplicação de R$ 5 mil, quanto tempo o capital foi aplicado? Utilize o logaritmo neperiano de 1,34, aproximadamente 0,30, e o logaritmo neperiano de 1,06, aproximadamente igual a 0,06. Pessoal, primeiro uma dica. Toda questão que envolva juros compostos e que peça o tempo, vocês vão ter que terminar a questão utilizando o logaritmo. Ok? Repetindo, toda questão que peça juros compostos e que você tenha que encontrar o tempo de aplicação, você vai precisar utilizar logaritmo. Logaritmo de que base? Você deve estar se perguntando. Logaritmo da base que tiver na questão. Como na questão tem logaritmo neperiano, eu vou utilizar um logaritmo de base do número de Euler, né? Agora, tem questão que vai dar o logaritmo de base 10, que é o logaritmo decimal, depende da questão. O importante é você saber que eu vou colocar no logaritmo que a questão me der, na base que a questão me der. Aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Vamos resolver o exemplo para clarear melhor para vocês como é que fica. Primeiro vamos traduzir os dados, né? Pela questão nós temos que a taxa de juros é 0,06, que é 6%, e que o capital ele é de R$ 5 mil. A primeira coisa que eu tenho que traduzir é que esse cliente ele lucrou 1.700. Se ele lucrou 1.700, isso quer dizer que ele recebeu R$ 1.700 de juros. Então entendam, se o capital era de R$ 5 mil e o cara recebeu R$ 1.700 de juro, então o montante que ele recebeu, que é capital mais os juros, foi de R$ 6.700. Então nós temos um montante recebido por esse aplicador de R$ 6.700. Tendo o montante, peguemos a fórmula do montante de juro composto, que é o capital, multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Vamos substituir o montante por 6.700, o capital por 5 mil, a taxa por 0,06. A soma entre parênteses vai dar 1,06. O restante eu só repeti. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 5 mil que está multiplicando e vou passar dividindo. Então 1,06 elevado ao tempo vai dar 6.700 dividido para 5 mil. Feita essa divisão, a gente encontra 1,34. Então nós temos que 1,06 elevado ao tempo é igual a 1,34. Bem, aí você chega nesse ponto, você não sabe mais para onde correr.
Bem, é aqui que você vai se apegar com o logaritmo. Como a questão lhe deu os logaritmos neperianos, você aplica logaritmo neperiano dos dois lados. Logaritmo neperiano de 1,06 elevado ao tempo é igual ao logaritmo neperiano de 1,34. Se lembrem das propriedades operatórias de logaritmo, que o expoente, que é o tempo, passa multiplicando. Então, o tempo multiplicado pelo logaritmo neperiano de 1,06 é igual ao logaritmo neperiano de 1,34. E agora, substitua. A questão lhe diz que o logaritmo neperiano de 1,06 vale aproximadamente 0,06. E que o logaritmo neperiano de 1,34 é aproximadamente 0,30. Como eu quero saber o tempo, passo 0,06 dividindo. Então você pega 0,30 dividido para 0,06, essa divisão dá exatamente 5. Então nós temos um tempo de 5 anos para que esse capital aplicado a essa taxa de juros renda R$ 1.700 de juro. Dessa forma, então, a resposta correta é o item C. O capital foi aplicado por 5 anos. Com isso, a gente finaliza essa aula, onde nós falamos sobre juros simples e juros compostos.